O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, usou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para viajar nesta quinta-feira do Rio de Janeiro para Brasília, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rodrigo Constantino. Mais do que qual aeronave ele usou, me causa algum espanto, entre aspas, né? O fato de que já é a segunda vez que o governo Lula recebe um representante do Putin. E há 6 meses que a turma do Zelensky, da Ucrânia, tenta, de alguma forma, uma reunião, um encontro para discutir a guerra, a situação, 2 anos de guerra. Eu, infelizmente, venho acertando na minha análise. Lá no começo, quando começou a guerra, eu falei, vai ser uma guerra muito longa, eu apresentei meus argumentos, mas a turma do Zelensky não consegue sentar à mesa com o Lula, não. Então, isso mostra o seguinte, Lula é alguém que tem lado nos conflitos mais importantes da atualidade. A Rússia imperialista, soviética, porque o Putin foi cria da KGB e lamentou a queda da União Soviética como a maior tragédia geopolítica da história, invadiu a Ucrânia, que quer se aproximar do Ocidente, livre, da OTAN, e o Lula primeiro falou, vamos resolver numa conversa de bar, até hoje nada, e depois ele mostra na prática que tem lado e é o lado do Putin, é o lado errado. Mesma coisa com o Hamas. Hamas é um grupo terrorista abjeto, que tem o seu estatuto, o desejo de exterminar judeus, invade uma festa, mata centenas de crianças inocentes, jovens, mutila idosos, degola bebês, e Lula chama de genocídio, e hoje voltou a chamar, a reação legítima e necessária de Israel para se defender desses selvagens, desses bárbaros, que o Lula, no fundo, simpatiza. Então, o Brasil, Anselmo, está cada vez mais virando vassalo do eixo do mal. Lula quer ser o líder do eixo do mal, mas na prática o Brasil é o capacho do Xi Jinping e do Putin e dos ayatolás xiitas no Irã. Que maravilha, hein, tucanos? Fizeram L para resgatar a imagem do Brasil no exterior. Parabéns aos envolvidos. Obrigado, Consta. Fabiana Barroso. Olha, essa vinda do Lavrov aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira, que realmente não podia abastecer, né, aqui no Brasil, porque qualquer empresa que fizesse isso poderia sofrer as sanções, o avião, né, as sanções que está aí pertinente no mundo em relação à Rússia. Então aí o Lula, muito generosamente, falou, olha, tem um aviãozinho aqui, meio pangaré, que a Janja quer trocar, né, que ninguém gosta muito, mas nem é esse, mas ofereceu. Então essa é uma coisa. A segunda é que tem gente que aproveitou essa pauta para subir uma pauta nacionalista perrengue, dizendo assim, olha, tá vendo como é bom não privatizar empresas assim? Né? Agora, uma coisa muito interessante, o Lavrov se encontrou aí com o Lula e ficou um tempão lá. Parece que ele ficou além do que era o programado, né? O Lula deve falar bastante, não sei, mas russo, né, é um povo diferente, mais firme, não sei o que rolou ali, não dá para saber, mas o que alguns repórteres disseram, eu acho isso muito interessante, é que o Lavrov ainda, depois, né, de ter usado o aviãozinho da FAB, de ter enrolado a agenda, aquele clima amistoso, né, com o tiranete lá da Rússia, não dá para dar outro nome, ele abriu a porta do carro, ficou fumando, enquanto isso, os seguranças lá do Palácio do Planalto estavam segurando todo mundo que estava chegando. E quem estava chegando? Arthur Lira e companhia, para negociar o que foi liberado, as emendas, né, do relator, as emendas que eram proibitivas, que era proibido, que ninguém sabia, pois é. Mas quase 21 bilhões de reais já era previsto no orçamento, mas o Lula, subitamente, com muita bondade, né, resolveu liberar essa grana de uma vez. E eu acho muito interessante ser depois de uma visitinha do Lavrov. Eu estou tendo ideias conspiracionistas? Eu realmente espero que sim. Eu espero que minha mente aqui esteja sendo coisa maluca. Mas tudo que vem da China e da Rússia, no atual momento que a gente está vivendo, e com a declaração do Lula hoje dizendo que Israel comete o crime de genocídio, nada é por acaso. Então, o Brasil está se metendo numa guerra que não é nossa e compromete a neutralidade, daí o motivo de impeachment.
De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.